Bom dia, alunos e alunas. Vamos para a nossa última aula de revisão para 9. Lembrando que a prova já é neste final de semana. Lembrando também que há exercícios de toda a matéria que está prevista para a prova lá no AVA. Exercícios que é interessante que vocês façam, né? Que vocês se preocupem lá em resolver esses exercícios, ok? Que é uma das formas de se preparar para a prova. Também é importante assistir às aulas de revisão, inclusive podem assistir às aulas de revisão que foram feitas para a 7, para a 8, porque são conteúdos que estarão também na A9, tá? Vocês têm tudo para se sair bem, basta atenção e dedicação. Eu sei que é uma prova longa, e isso acaba prejudicando mesmo aqueles que se prepararam bastante. É uma prova longa, uma prova cansativa, mas confio em vocês, vocês são capazes de chegar lá na frente e comemorar tranquilamente, seja a aprovação, ou seja a boa nota, aquilo que for a prioridade de vocês. Então vamos lá. Na aula passada, nós começamos a falar do período regencial, então aquele período entre o governo pessoal de Dom Pedro I e o governo pessoal de Dom Pedro II. Quando Dom Pedro I abdica, Dom Pedro II só tem 5 anos de idade. É um período marcado por uma série de revoltas. Revoltas que normalmente têm caráter federalista. O que isso significa, professora? São revoltas que demandam maior liberdade, maior autonomia, maior poder para as províncias e que podem ou não se desdobrar em movimentos que são separatistas. A Balaiada não foi um movimento separatista. Balaiada no Maranhão, ela vai acontecer por quê? Primeiro, por conta de conflitos locais entre liberais e conservadores, mas acaba que uma massa empobrecida, que está sujeita, apesar dos impostos, que não tem voz na política, inclusive escravizados, quilombolas que vão aderir ao movimento. É um movimento, né, que, no início, tem a participação das elites, mas depois as elites locais do Partido Liberal vão ver que eles não têm controle do movimento, eles se retiram e aí vira uma revolta popular. A repressão, ela vai vir do Rio de Janeiro, inclusive quem vai liderar a repressão vai ser o Luiz Alves de Lima e Silva, que vai se tornar barão de Caxias, porque a grande batalha que derrota a Balaiada, depois nós já vamos ter batalhas menores, vai acontecer na cidade de Caxias, no Maranhão. Tá? Então a Balaiada não é um movimento separatista, mas é um movimento federalista que agrega aí uma série de demandas que são demandas populares e vai ter uma grande participação popular. A cabanagem no Grão-Pará, lembrem a questão do Grão-Pará ter sido administrado de forma separada do Brasil por Portugal durante algum tempo, vai ser um dos lugares onde a resistência à independência, ao governo de Dom Pedro, estavam muito mais ligados a Lisboa do que ao Rio de Janeiro, vai ser muito forte. Quando a gente fala de Grão-Pará, a gente está falando de toda a região norte do país hoje, menos o Acre, que não era parte do Brasil ainda. A cabanagem, ela começa também com a participação das elites locais. Inclusive, ela começa porque eles querem tirar da cadeia um sujeito, membro dos grupos liberais que estava em conflito, e ele é tirado da cadeia, ele vai ser o primeiro governador dos cabanos. Os cabanos chegam a proclamar a independência. Então, a cabanagem é um movimento de características separatistas, sim, que vai ter ampla participação popular, que vai ser duramente reprimido por tropas vindas do Rio de Janeiro e de outras regiões também do Brasil. Não se sabe até hoje, né, quantas pessoas morreram, mas a maioria das vítimas, né, e dos participantes do movimento eram pessoas pobres, ou brancos pobres, ou mestiços com indígenas ou indígenas, e é um movimento que ele meio que ecoa aquela resistência lá à independência que vai ter sido duramente reprimida. A Sabinada é um movimento
diferente dos demais, vai acontecer em Salvador, e Salvador mesmo, né, na cidade de Salvador, vai ser liderado pelas camadas médias urbanas. O Sabino, que dá nome aí a Sabinada, era um médico. E aí pensem o seguinte, o Brasil tem camadas médias, mas essas camadas médias são muito fracas nesse momento, porque a maioria da população ou é muito pobre, ou é muito pobre e escrava. E aí o outro grupo forte é o grupo dos grandes senhores de terra e dos grandes comerciantes. Então, as camadas médias não sustentam um movimento. Não tem como liderar e vencer, né, as tropas vindas do Rio de Janeiro, da Guarda Nacional, o que quer que seja, nesse momento. E a Sabinada tem uma característica muito curiosa, porque ela quer proclamar uma república temporária. Então, eles são monarquistas, eles querem o governo de Dom Pedro II, mas eles querem ter uma república na Bahia enquanto não vier a maioridade. Esses grupos que lideram a Sabinada não conseguem nem o apoio das camadas mais pobres e dos escravizados, tampouco o apoio dos grandes coronéis do recôncavo baiano. Então a Sabinada é derrotada. E um dos motivos que vai, né, levar a Sabinada é uma resistência ao recrutamento obrigatório para lutar na Guerra dos Farrapos. Né? Por quê? Porque a Farroupilha, logo embaixo, né, que vai pegar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é desses movimentos de revoltas regenciais, e eu não falei dos menores, porque certamente não estarão na prova. A Farroupilha é aquele que vai durar mais tempo, é aquele em que o Império vai ter que empenhar mais tropas, é aquele que vai transbordar já para o reinado de Dom Pedro II, que começa em 1835 e se estende até 1845, ou seja, ele atravessa aí a regência e ele entra o segundo reinado. É um movimento em que você vai ter como lideranças os grandes senhores de terra, os grandes estancieiros, né, que são os latifundiários do sul, que vai estar insatisfeito com as taxas sobre o charque, né, que é o principal produto local, que vai estar insatisfeito com a política que vem do Rio de Janeiro e que leva em pouquíssima consideração o que esses grupos locais pensam e desejam, e eles vão pegar em armas, e a Farroupilha ela é chamada de guerra, de revolução, porque tem grandes proporções. Não é só porque são as elites que lideram, ela é muito maior do que as demais. Ela começa como uma revolta e acaba se tornando um movimento separatista. Ó, a balaiada não é separatista, a cabanagem é, a sabinada é, a farroupilha é, ok? Voltaremos à farroupilha daqui a pouquinho, quando a gente entrar em segundo reinado. Nós tivemos também um outro movimento que merece destaque e que pode estar na prova, que é a revolta dos malês, que é a maior revolta de escravizados ocorrida no Brasil. Também vai acontecer onde? Salvador. E ela vai ser combinada por escrito, ela tem uma identidade, né, no grupo que lidera a revolta, há uma identidade religiosa e étnica, né? A maioria são nagôs e são muçulmanos. Os malês, eles queriam fundar, né, um Estado Islâmico separado. Então, é um movimento separatista, vai ser duramente reprimido, não vai precisar mandar o Exército Nacional, vai ser reprimido pela Guarda Nacional, tá? Por essa força que vai ser criada em todas as províncias sob a liderança dos senhores locais. Mas os malês, eles vão deixar uma marca muito forte, vão trazer aquela ideia do medo do Haiti. Então, o Brasil ele tem uma quantidade enorme de escravizados. José Bonifácio, quando ele defende a abolição, ele fala que o escravizado ele é um inimigo dentro da nação, porque ele não tem motivos para lutar ao lado do seu senhor, ele não é brasileiro. Então, a revolta dos malês ela traz esse medo de volta, e o escravizado baiano ele fica marcado aí, né, como aquele escravizado problemático que não era benquisto em nenhum lugar do Brasil, tá? O baiano.
E vários, né, dos que participam dos malês ou que são suspeitos de participar dos malês e eram nascidos na África, eles são mandados de volta para a África. Tá? Alguns estavam há anos e anos no Brasil, não sabiam nem de onde tinham vindo, eles vão ser mandados embora do Brasil, vão ser expulsos do Brasil. Okay? Já sob o governo dos conservadores, nós vamos ter a lei interpretativa do Ato Adicional de 1840. Então, os conservadores chegam ao poder, os liberais caem, principalmente porque eles não estão conseguindo controlar as revoltas, e aí você vai ter uma mudança no ato adicional. Uma mudança que tem como objetivo, só guardem isso na cabeça, vocês já vão estar aptos a responder qualquer coisa que apareça, reforçar o poder central. Então, vão limitar a autonomia administrativa e jurídica das províncias. Por exemplo, retirando das assembleias provinciais o poder de suspender ou demitir magistrados que pertençam, né, aos tribunais superiores. Então, aqueles poderes, né, que as assembleias que tinham sido criadas pelo Ato Adicional de 1834 têm, vão ser muito reduzidos. Também o Ato Adicional de 1840 vai modificar a Guarda Nacional. Vai agora, quem indica os oficiais superiores não é mais uma eleição dentro da própria Guarda Nacional, eles são indicados pelo governo. O governo provincial não, o governo central. Tá? Os presidentes de província, aliás, bom dizer, eles eram indicados pelo poder central, mesmo durante a regência, e vão continuar assim durante o segundo reinado. Dom Pedro II, pela Constituição, deveria chegar ao poder com 21 anos. Pelo Ato Adicional de 1834, baixa para 18. E quando os liberais são tirados do poder, eles vão iniciar um movimento dentro dos jornais, nas províncias, nas ruas, pedindo o adiantamento da maioridade de Dom Pedro II. É uma manobra para retomar o poder. Não se sabe se Pedro II participou dessa manobra ou não, mas os seus conselheiros mais próximos, aqueles chamados de facção áurica, vocês não precisam lembrar disso, não é? Aqueles que estavam ali cuidando dele desde que ele era criança, eles estavam participando disso aí sim. Então, o objetivo do golpe da maioridade era estabilizar politicamente o Brasil e manter a integridade do país. Nesse momento, nós ainda temos cabanagem acontecendo e temos também acontecendo a farroupilha, ok? E vai dar certo. Dom Pedro II assume com plenos poderes aos 14 anos. Então, aos 14 anos, ele é considerado maior de idade. Relembro de novo para vocês que para votar você tinha que ter 25 anos. Mas o imperador tem 14. Ele vai governar sozinho? Nesse momento, ainda não. Ele ainda vai estar sendo tutelado. Mas acabou a regência. Acabou a regência, resolveu os probleminhas do país? Resolveu não. Vamos continuar tendo problemas por um tempo. Em 1841, nós vamos ter a reforma do Código de Processo Criminal. Está fazendo aniversário, inclusive. Né? Pode ser questão de prova, não da nossa prova, não acredito, mas de prova de concurso. E aí, você vai ter a centralização da justiça e a limitação do poder do juiz de paz. Então, o juiz de paz tinha poder de polícia? Agora não tem mais. Quem vai nomear os delegados, que agora tem poder de polícia, vai ser o chefe de polícia, que é nomeado diretamente do Rio de Janeiro, seja pelo imperador ou pelo presidente do gabinete de ministros. Então, o poder local vai ser muito diminuído. Então, durante a regência, você tem essa disputa entre como é que o Brasil vai ser administrado, se de forma descentralizada ou centralizada, e é a forma centralizada que ganha, ok? Bem, com Dom Pedro II, desculpe, assume o poder, e aí você vai ter a restauração do poder moderador, e em 1841, do Conselho de Estado, né, que era um órgão vitalício para a vida inteira, formado por 24 membros. Para que servia esse Conselho de Estado? Para fiscalizar o poder moderador. Não pensem que era bagunça, não pensem que era absolutismo. Teve muita gente que usou o termo absolutismo lá naquela atividade bônus. Está errado, não houve absolutismo no Brasil monárquico. Um
imperador, no caso Dom Pedro II, com muitos poderes, é uma coisa. Um imperador autoritário, como foi Dom Pedro I a partir de determinado momento, é outra coisa. Um poder absolutista é muito maior, está muito acima disso que a gente teve aqui, tá? Esse Conselho de Estado, ele, por exemplo, fiscalizava o poder moderador e o imperador, por exemplo, ele poderia demitir ministros ou admitir ministros, sem o Conselho de Estado, mas ele não poderia, por exemplo, dissolver a Câmara, né? Ele não poderia dissolver o parlamento ou proclamar que a partir de agora não teria mais parlamento. Tá? Então, o Conselho de Estado e o Senado, que eram vitalícios, né, comandavam a política e a administração juntamente com o imperador. Lembrando, o senador, né, é aquele cargo mais elevado, ele é para a vida inteira, e cada província, quando tinha eleição para o Senado, elegia 3 nomes. Esses nomes iam para a mão de quem? Do imperador. E o imperador é quem escolhia quem seria o senador. Então, entre 3 nomes, ele pegava aquele nome que lhe interessava mais. Então, o Senado, ele era muito mais próximo do imperador do que a Câmara. Bem, nessa primeira fase do governo de Dom Pedro II, nós temos as últimas revoltas aqui. Então, as revoltas liberais de 1842. Por quê? Os liberais ajudam no golpe da maioridade, assumem o governo, mas os conservadores retomam o poder rapidamente. E aí, os liberais se revoltam em 1842, em São Paulo, no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro é uma revolta liberal, né, liderada por um poderoso senhor de escravos, que na verdade está bravo porque ele não está conseguindo sonegar impostos como ele sonegava antes, e em Minas Gerais, onde a batalha principal vai se dar na cidade de Santa Luzia. Por isso o apelido dos liberais, Luzias, tá? E vai ficar para o Império inteiro. Em contrapartida, o apelido dos conservadores, Saquaremas, porque muitos deles eram da região de Saquarema, lá do Rio de Janeiro, dos importantes, e eles reuniam, né, faziam as reuniões do partido nesta cidade, na cidade de Saquarema. Daí o apelido. Luzias e Saquaremas eram iguais? Não necessariamente, tá? Mas eles concordavam em 2 questões que eram essenciais nesse momento, ao início da década de 1840. A escravidão era fundamental e a monarquia deveria ser mantida. Eles podiam brigar por outras coisas. Os Luzes, por exemplo, os liberais, eles olhavam muito mais para dentro do país do que para fora. Os conservadores, eles têm uma visão muito mais ampla de política externa e veem, por exemplo, a Argentina como uma rival. Os liberais, eles ficam olhando muito mais para as questões das províncias, tá? Mas, de resto, em sua maioria, são membros das famílias poderosas, senhores latifundiários, ou os filhos desses latifundiários que têm diploma de médico, engenheiro ou advogado, que eram os 3 diplomas principais que você podia ter na época, que vão se eleger deputados e que vão controlar a política. Bem, o fim dos farrapos só vai chegar em 1845 com o Tratado de Poncho Verde, ou Convenção de Poncho Verde, ou Paz, em 1º de março de 1845. Esse tratado, ele é um acordo entre elites. Então, por exemplo, ele beneficia ou ele reconhece, de uma certa maneira, muitas das demandas daqueles senhores que lideraram as revoltas, a revolta dos farrapos, a Guerra dos Farrapos, mas não vai, por exemplo, avançar em termos que alguns dos farroupilhas defendiam e prometeram. Então, por exemplo, não se vai falar em abolição, mas se vai garantir, por exemplo, que aqueles que lutaram no exército farroupilha, salvo os generais, pudessem se incorporar ao exército brasileiro com as mesmas patentes. A última das últimas revoltas que acontecerão no Brasil durante o Segundo Reinado é a Revolta da Praieira, porque ela vai ser liderada pelo Partido da Praia, que é uma facção radical do Partido Liberal Pernambucano, que discorda dos liberais, né, padrão, porque eles se aliavam aos conservadores para garantir os seus interesses. É uma revolta, né, federalista, então quer maior autonomia para a província de Pernambuco. Falam até na independência de Pernambuco, então ela pode também ser enquadrada como separatista. E o que ela tem de mais extraordinário é que ela já recebe influência
Você vê isso na declaração, né, que eles soltam lá no manifesto ao mundo que eles liberam, das ideias socialistas utópicas. Isso quer dizer que quem liderava o movimento eram os socialistas? Não, eram as elites locais. O estopim do levante é exatamente quando o presidente da província é trocado, né, e funcionários públicos são demitidos e eles dizem não vamos largar os cargos, né, porque os funcionários públicos não tinham algo que nós temos hoje, a estabilidade, então era muito fácil demitir um funcionário público, então isso era feito ao gosto da política da época. Os liberais entravam, colocavam os seus, saíam do poder, aqueles funcionários eram demitidos e entravam os conservadores e assim sucessivamente. A praieira vai ser reprimida e depois disso não teremos mais nenhum movimento separatista ou federalista dentro do Brasil. Estamos ainda na primeira década de governo de Dom Pedro II. Agora, uma parte fundamental. Eu não conheço a prova, mas se eu tivesse que apostar que alguma coisa estaria na prova, é isso aqui. O chamado parlamentarismo às avessas. Então, o Brasil se torna uma monarquia parlamentarista em 1847. Só que esse parlamentarismo brasileiro era muito curioso. Como é que funcionava na Inglaterra? Que é o chamado parlamentarismo clássico, porque há parlamentarismo e parlamentarismo. Tínhamos as eleições, delas participavam os partidos. O partido que tivesse maioria indicaria o primeiro-ministro, que se apresenta ao monarca e é reconhecido por ele. Então, assim, o rei não interfere nem nas eleições, nem na escolha do primeiro-ministro, ainda que precise reconhecer o primeiro-ministro. Quando o primeiro-ministro se demite, entrega a demissão ao rei ou à rainha, mas a rigor, o monarca, seja rei ou rainha, não interfere nesse processo. Então, eleições, partido vencedor indica o primeiro-ministro, ok. No Brasil, a coisa se dava às avessas, ou ao contrário. O imperador escolhia o presidente do gabinete, ou seja, gabinete de ministros. O presidente é o primeiro-ministro. Aí, escolhido com antecedência, este presidente, liberal ou conservador, ele convoca as eleições. Então, diferentemente do que acontecia na Inglaterra, quem vai ser central na política brasileira é o imperador. O imperador escolhe o primeiro-ministro. O primeiro-ministro convoca as eleições, direciona as eleições, muitas vezes, para que seu partido possa ser hegemônico. Tá? O imperador tem muito poder nas suas mãos. O imperador pode demitir o gabinete, sem o Conselho de Estado. Tá? O imperador, como eu falei, escolhe lá o senador que vai ganhar a cadeira. Isso é absolutismo? Repito, não é. Mas é muito diferente do parlamentarismo padrão, em que o monarca interfere muito pouco. Ou se interfere, finge que não interfere. Aqui não, era explícito, o imperador interferia bastante, ok? Questões de política externa. Tivemos a questão Christie, que vai ser quando Brasil e Inglaterra rompem, tudo começa, né? Você tem um embaixador que dá nome aí, que é o embaixador Christie, que vai, né, se indispor com o governo brasileiro por causa do naufrágio de um navio britânico, Prince of Wales. Ele vai acusar os brasileiros de terem roubado a carga. Depois um incidente com ingleses no centro do Rio de Janeiro, 2 incidentes, na verdade. Ele bloqueia o porto do Rio de Janeiro. Isso vai culminar com o rompimento das relações entre Brasil e Inglaterra. Isso é algo muito sério. O Brasil também vai interferir na região do Prata, porque havia interesse dos brasileiros, né, do governo brasileiro, né, de conseguir acesso à navegação na Bacia do Prata. Então, nós vamos interferir em 2 ocasiões, né, na guerra contra Oribe e Rosas. Então, Oribe governava o Uruguai, Rosas governava a Argentina, e o Brasil não queria que Argentina e Uruguai se unissem numa só nação, que era o plano desses 2 presidentes, ok? Depois, um incidente que vai ser pré-guerra do Paraguai, que é a intervenção do Brasil no Uruguai, porque o presidente Aguirre ele estaria favorecendo aqueles que prejudicavam os interesses dos fazendeiros uruguaios na região.
Então, o Brasil interfere seguidamente no Uruguai, mesmo depois da independência do Uruguai, ok? E aí, nesse momento, nós já temos uma outra personagem, que é o Paraguai. O Paraguai, até aquele momento, até o início da década de 1860, tinha ficado isolado, né? Tinha tido um desenvolvimento muito peculiar. Né? Era uma república, mas era uma república que mantinha, que tinha se conseguido sua independência, tanto em relação à metrópole, mas também em relação a Buenos Aires, que queria manter o controle sobre o Paraguai. O Paraguai, ele não tinha saída para o mar e ele queria acesso à saída para o mar através do porto de Montevidéu, capital do Uruguai. Não havia conflito entre Paraguai e Brasil, mas a guerra do Paraguai, ela evidencia as tensões naquela região. Durante o Segundo Reinado, houve hegemonia dos conservadores. Então, eles compuseram a maioria dos gabinetes, presidiram a maioria desses gabinetes, salvo em dois momentos. O chamado quinquênio liberal, 1844-1848. Não é à toa que a praieira vai acontecer exatamente quando os liberais perdem o poder. É uma reação, uma resistência. E durante o gabinete da conciliação, que é comandado pelos conservadores, mas vai ser composto por conservadores e liberais, 1853, 1868. É exatamente o momento de maior desenvolvimento econômico e social do Império Brasileiro, quando os liberais e os conservadores sentam juntos para permitir que as medidas sejam tomadas para melhorar a política nacional. Durante o governo, o Segundo Reinado, eram 7 os ministérios, 6 durante boa parte do tempo, depois 7. Então, do Império, que seriam os assuntos internos, da Justiça, da Fazenda, dos negócios estrangeiros, da Marinha e Guerra, e da Agricultura, Comércio. Durante o Segundo Reinado, boa parte do tempo foram 6 ministérios do Império, que é de assuntos internos, Justiça, Fazenda, Negócios Estrangeiros, Marinha e Guerra. Aí, em 1860, criou Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Então, 7 ministérios somente, durante todo o período aí do Segundo Reinado. 6, depois 7, ok? E é interessante, veja, Agricultura, Comércio e Obras Públicas, que tenha sido criado em 1860, porque é um momento de maior desenvolvimento do café e é um momento também que nós vamos ter o pequeno surto industrial durante o Segundo Reinado. Então, vamos lá. O café é o produto mais importante da economia brasileira nesse momento. O segundo produto vai ser o açúcar, sempre o açúcar vai estar ali, salvo em situações muito rápidas em que ele é substituído pelo algodão em segundo lugar ou pela borracha, mas ele está sempre ali em terceiro lugar, no máximo quarto, em algum momento muito excepcional, mas ali, segundo ou terceiro, ok? Mesmo com crise ou sem crise. A partir de 1830, o café ele vai ser cultivado no Vale do Rio Paraíba, que é principalmente no Rio de Janeiro, mas pega já um pedacinho de São Paulo e Minas Gerais. E a partir de 1840, ele começa a penetrar em São Paulo, naquilo que é chamado de Oeste Velho, região de Campinas, onde tem as PSECs, e vai ganhando mais força ainda a partir de 1870, no chamado Oeste Paulista. Então, ele vai se deslocando para São Paulo e depois vai se deslocar para o Paraná. Tá? Se planta café também no Espírito Santo, mas o Vale do Paraíba é onde você tem a lavoura velha e o Oeste Paulista, onde você tem a lavoura mais nova. Muito bem, com a terra melhor, terra roxa, né? Roxa de vermelha, lembra que a gente explicou? A mão de obra escrava era fundamental. Tá? Nesse momento, esses senhores eles não viam a possibilidade de desenvolver a lavoura do café sem o escravizado. E boa parte da riqueza desses senhores era em escravos, era em pessoas. Por quê? Porque a partir do momento, 1850, em que o tráfico negreiro realmente acaba, você
tem aí essa quantidade, né? Ter escravos é algo muito importante, conseguir manter esses escravos, fazê-los ter filhos, enfim, né? Reproduzir, porque eles são vistos como coisa, era fundamental para garantir a produção. Isso na zona do Vale do Paraíba. No Oeste Paulista, você tem a mão de obra escrava, ela é hegemônica, mas você já tem a visão de que com o fim do tráfico será necessário trazer o imigrante. Então, a região do Oeste Paulista ela é vista como mais dinâmica e mais moderna em termos capitalistas, porque eles vão conseguir fazer a transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre, assalariada, sem tantos percalços, sem tantos problemas quanto aconteceu na região do Paraíba, que vai colapsar, que muitas fazendas vão ser abandonadas, que muitos senhores vão perder as suas fortunas e muitas cidades que viviam do café vão virar cidades mortas, como Monteiro Lobato coloca lá num dos seus livros. Muito bem, mas nesse período nós vamos ter também um desenvolvimento maior da indústria. Por quê? Tarifa Alves Branco, pode aparecer na prova? Pode. Em 1844, ela vai aumentar as taxas sobre os produtos importados, salvo aqueles que pudessem ajudar na indústria. E depois, em 1850, nós temos o Código Comercial, que vai regulamentar a formação das sociedades, das empresas e as regras que o comércio deveria seguir, enfim. Esse período, né, que começa aí em 1850, é chamado de Era Mauá, por causa do Barão de Mauá, do Irineu Evangelista. É um dos tópicos do nosso programa. O Barão de Mauá, né, primeiro Barão, depois Visconde de Mauá, ele vai ser um homem de múltiplos empreendimentos, mas vai ser o sujeito que vai estimular, né, puxar aí essa industrialização, esse surto industrial que vai existir em algumas regiões do Brasil e que vai ser de curta duração. Muitos dos capitais que vão ser investidos nessas atividades outras, seja a construção de ferrovias, na indústria, no comércio, são capitais vindos do tráfico negreiro. Se o tráfico negreiro acabou, você tem que botar o seu dinheiro em outro lugar para ele conseguir fazer mais dinheiro. Alguns vão para a lavoura do café em si, mas outros vão para outras atividades. Então, por exemplo, onde você tem café ou outra lavoura importante, você vai ter o desenvolvimento de ferrovias, tá? Com o fim do tráfico, o Brasil vai ter a Lei de Terras. A Lei de Terras brasileira, ela tem como objetivo dificultar o acesso à terra para o imigrante, em sua maioria gente pobre que vem para cá, não vai ter como comprar terras, né? E o ex-escravizado. Então, ela vai favorecer a venda, né? A compra e a venda de terras, vai dificultar o acesso às terras públicas, salvo nas regiões de fronteira, que são regiões mais vistas como prioritárias para a colonização, e vai garantir o quê? Mão de obra barata para esses senhores do café, lá do Oeste Paulista, que querem o trabalhador assalariado, mas ganhando um salário pequenininho, né? Em 1860, a tarifa Silva Ferraz, que vai, de novo, né, diminuir as taxas de importação de N produtos, inclusive de maquinaria que já estava sendo fabricada aqui, né? O Mauá fabricava máquinas aqui, vai começar a prejudicar esse surto industrial. Então, aqueles ganhos obtidos entre 1850 e 1860 vão ser perdidos. Tá? O próprio Mauá vai quebrar, não por causa disso, há vários fatores, mas Mauá vai quebrar. E é importante dizer, Mauá nunca fez tráfico negreiro, ele foi um sujeito que começou pobre, vai enriquecer com seu trabalho, era abolicionista, ele não faz parte desse grupo aqui. Questões de política externa. Tivemos a questão Christie, que vai ser quando Brasil e Inglaterra rompem, tudo começa, né? Você tem um embaixador que dá nome aí, que é o embaixador Christie, que vai, né, se indispor com o governo brasileiro por causa do naufrágio de um navio britânico, Prince of Wales, ele vai acusar os brasileiros de terem roubado a carga, depois um incidente com ingleses no centro do Rio de Janeiro, 2 incidentes, na verdade, ele bloqueia o porto do Rio de Janeiro, isso vai culminar com o rompimento das relações entre Brasil e Inglaterra, isso é algo muito sério. O Brasil também vai interferir na região do Prata, porque havia interesse dos brasileiros, né, do governo brasileiro, né, de conseguir acesso
a navegação na Bacia do Prata. Então, nós vamos interferir em duas ocasiões, né, na guerra contra Oribe e Rosas. Então, Oribe governava o Uruguai, Rosas governava a Argentina, e o Brasil não queria que Argentina e Uruguai se unissem numa só nação, que era o plano desses dois presidentes, ok? Depois, um incidente que vai ser pré-guerra do Paraguai, que é a intervenção do Brasil no Uruguai, porque o presidente Aguirre ele estaria, né, favorecendo aqueles que prejudicavam os interesses dos fazendeiros uruguaios na região. Então, o Brasil interfere seguidamente no Uruguai, mesmo depois da independência do Uruguai, ok? E aí, nesse momento, nós já temos uma outra personagem, que é o Paraguai. O Paraguai, até aquele momento, até o início da década de 1860, tinha ficado isolado, né? Tinha tido um desenvolvimento muito peculiar, né? Era uma república, mas era uma república que mantinha, que tinha se conseguido sua independência, tanto em relação à metrópole, mas também em relação a Buenos Aires, que queria manter o controle sobre o Paraguai. O Paraguai, ele não tinha saída para o mar e ele queria acesso à saída para o mar através do porto de Montevidéu, capital do Uruguai. Bem, o Brasil interveio na região do Rio da Prata em guerra contra Oribe Rosas e depois numa guerra contra os uruguaios, né? O presidente Aguirre, acusando Aguirre de estar prejudicando os interesses dos latifundiários brasileiros no Rio Grande do Sul. Muito bem. Era comum o Brasil interferir na região, muitos brasileiros tinham negócio no Uruguai, inclusive o Barão de Mauá tinha banco no Uruguai, mas o que está acontecendo na década de 1860 é que o Paraguai, que tinha se mantido isolado da política da região, da política externa da região, estava assumindo uma posição de nação interventora e que tinha interesses lá dentro do Uruguai, principalmente de acesso ao porto de Montevidéu, capital do Uruguai, que era a única forma de saída para o mar. Então, se os brasileiros estão atacando Aguirre, estão contra Aguirre, o Paraguai está apoiando Aguirre. E o Paraguai vai tomar como um ato de guerra essa intervenção brasileira na política uruguaia. E vai apreender um navio brasileiro, o Marquês de Olinda, que estava indo para o Mato Grosso. Né? O Brasil precisava da livre navegação pelos rios da região para poder chegar ao Mato Grosso mais rápido. Era mais rápido ir por mar, pelo sul, por rio, pelo estuário do Prata, do que ir por terra. Então, esse navio é apreendido e o Paraguai vai, logo a seguir, invadir o Brasil, o Rio Grande do Sul, e invadir a Argentina, Corrientes. Então, enquanto o Paraguai tinha invadido somente território brasileiro e apreendido o navio brasileiro, a ação o problema era entre Brasil e Paraguai. A partir do momento que o Paraguai invade a Argentina, o problema é Brasil, Paraguai e Argentina. A partir do momento que o governo de Aguirre cai no Uruguai, Brasil, Argentina e Uruguai formam a Tríplice Aliança. O Brasil não estava preparado para uma guerra dessa monta, vai criar os chamados voluntários da pátria, vai ter que recorrer, inclusive, a escravizados sob promessa de liberdade, caso eles lutassem pelo Brasil. Mas o fato é que depois que os paraguaios são expulsos do território brasileiro e do território argentino, a guerra continua e a guerra fica estagnada e cada vez você tem um número maior de mortos, até que os conservadores, então a guerra estava na mão dos liberais até esse momento, vão pressionar para que o Marquês de Caxias seja colocado no comando das tropas. Quem estava comandando as tropas da Tríplice Aliança até então era o presidente da Argentina, mas que se retira porque ele começava a sofrer também oposição interna, porque a guerra não acabava. O Marquês de Caxias ele vai reorganizar as tropas da Tríplice Aliança, fornecer
comida, fardamento, treinamento às tropas brasileiras, cuidar, né, para que as doenças que matavam os nossos soldados sejam controladas, porque você morria na batalha, mas morria de cólera e morria de outras doenças que eram causadas principalmente pelas péssimas condições de vida. E aí o Brasil, Argentina e Uruguai começam a última fase da guerra, que vai levar ao fim do conflito. Em dezembro de 1868, depois, né, de conseguir romper as linhas paraguaias, e o Paraguai, né, ele dependia que a guerra tivesse sido rápida, ele não tinha condições de manter uma guerra por tanto tempo contra 3 outras nações, e ele não conseguiu isso, não conseguiu vencer a guerra rapidamente. Em dezembro de 1868, nós temos uma série de batalhas vencidas pelas tropas da Tríplice Aliança, que eram principalmente tropas brasileiras. Essas batalhas ficam conhecidas como Dezembrada. Tá? Caiu em questão da SpaceX recente isso aqui, a Dezembrada. E essas batalhas elas vão culminar com a tomada da capital Paraguai em 1º de janeiro de 1869. Para o Duque de Caxias, a guerra tinha terminado. Quer dizer, Duque de Caxias não, que ele ainda não era Duque de Caxias. Vai se tornar logo depois. Agora, o imperador ele se nega a negociar a paz enquanto Solano Lopes não estiver preso ou morto. Então, ele não quer negociar de forma nenhuma o fim da guerra. Caxias alega que está doente, se retira do comando das tropas. Quem assume é o Conde D, o genro do imperador, e a guerra segue até 1º de março de 1870. Então, nesse final da guerra, é onde vão acontecer, né, as acusações de massacres, principalmente promovidos por pelas tropas brasileiras, porque os paraguaios já não têm mais como manter a guerra, mas a guerra é mantida, seja porque Dom Pedro se recusa a negociar uma paz vantajosa para o Brasil, seja porque Solano Lopes não se rende e começa a usar crianças em larga escala. E essas crianças, claro, não têm condição de lutar. Então, daí as tragédias elas vão acontecendo nessa fase final da guerra. Muito bem. O Brasil vence a guerra. Para o Paraguai é uma situação trágica. Então, o Paraguai vai ficar ocupado, né, durante algum tempo. O Paraguai, que era conhecido por ter, né, muitos camponeses, né, isso era um caso raro, com acesso à terra, vai passar a ter a terra na mão de poucos. Então, para o Paraguai é uma tragédia. Mas a guerra em si ela foi iniciada pelo Paraguai, com a captura de um navio brasileiro, sem aviso, né? A declaração de guerra só veio depois, e isso vai desencadear todo esse processo, que é a maior guerra, né, acontecida na América do Sul e a mais trágica também. Quando termina a guerra, o Império, né, sai fortalecido, Dom Pedro II sai exaltado, mas o principal vitorioso da guerra é o Exército Brasileiro, que vai sair uma instituição fortalecida, que vai sair uma instituição organizada e que vai começar a defender de forma mais aguerrida o fim da escravidão e vai começar a ter, né, muitos dos seus membros defendendo também a República. Tá? Isso vai ser a questão para a década de 1870 adiante. Falando da questão da escravidão, a escravidão ela vai ser abolida de forma gradual no Brasil, muito ocasionada pela pressão, né, popular, pela pressão da opinião pública após a Guerra do Paraguai, porque muitos escravizados lutaram na Guerra do Paraguai, ganharam a sua liberdade, mostraram seu valor como qualquer outro soldado, eram reconhecidos como tal, mas suas famílias ainda continuavam na escravidão. Então, isso vai se tornar uma questão difícil, né, de ser lidada a partir da década de 1870. O imperador era simpático à abolição, mas não podia abolir a escravidão. A princesa Isabel era simpática ao fim da escravidão, mas também não tinha como abolir a escravidão. Então, a escravidão vai se arrastar aí. Nós tivemos a Lei Feijó, de 1831, que pôs fim ao tráfico, mas o tráfico prosseguiu. Depois nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, que põe fim ao tráfico agora definitivamente. Em 1871, a Lei do Ventre Livre.
que vai determinar que quaisquer filhos de escravizados nascidos a partir dali seriam livres, e aí nós temos aquelas condições, né? Até os 8 anos ficariam sob a guarda do senhor, a partir daí o Estado poderia indenizar, ou o senhor poderia ficar com aquele menino ou menina trabalhando até os 21 anos, enfim. Depois a lei dos sexagenários, que é uma lei terrivelmente injusta, porque pouquíssimos escravos chegavam aos 60, 65 anos de vida, e a lei áurea, que dá, né, que decreta o fim da escravidão, mas de um lado não indeniza os donos e nem dá qualquer compensação ou suporte àquele que tinha sido liberto, tá? Então, com a questão do fim, né, da escravidão, um dos pilares de apoio da monarquia, que eram os fazendeiros do Vale do Paraíba, vai cair. Eles não têm mais motivos para apoiar a monarquia e muitos deixam de apoiar. Em 1873 é fundado o Partido Republicano. Então, logo depois da Guerra do Paraguai, na verdade, o manifesto é de 1870, mas o manifesto é feito pelos republicanos do Rio de Janeiro, que são radicais, porque eles não querem só a república, eles querem mudanças profundas na sociedade, como a abolição da escravidão. E o partido vai ser fundado em São Paulo em 1873, em sua maioria por fazendeiros, né, do Oeste Paulista e ali de São Paulo, que até querem alguns o fim da escravidão, mas não rapidamente, que não querem grandes mudanças nas estruturas, mas você tem um partido republicano agora. Depois nós temos outra coisa que vai abalar o império, a questão religiosa. A Igreja Católica era a igreja oficial do império, mas nada que o Papa ordenasse podia entrar em vigor aqui no Brasil sem a permissão do imperador. O imperador não permite, né, que uma bula condenando a maçonaria saia aqui. Nós vamos ter conflito entre os que defendem a maçonaria e aquele grupo que defende que o Papa tinha o direito de determinar esse tipo de coisa, né, que nenhum católico poderia ser maçom, que são os ultramontanos. No final das contas, o imperador ele não vai deixar a bula passar, o Papa aceita a decisão, mas o gabinete, que era um gabinete formado por maçons, vai cair e vai ser trocado por outro. Então, nem os católicos que defendem o poder do Papa ficam satisfeitos, nem a maçonaria fica satisfeita. A questão militar, que é a última, 1884-1887, ela vai envolver uma série de elementos. Então, o exército sai fortalecido da guerra e os políticos, em geral, vão tentar reduzir o poder do exército e, inclusive, fortalecendo a Guarda Nacional. O exército sai da guerra se recusando a fazer atividades que eram atividades que ele fazia antes, como caçar escravos fugitivos, né? Uma atividade que era considerada indigna para o exército e muitos membros do exército eram abolicionistas. As ideias positivistas, elas são muito fortes, principalmente entre aqueles jovens que se formaram na Escola da Praia Vermelha, que é a sucessora da Academia Militar, e os positivistas eram republicanos, porque, entre outras coisas, defendiam que o governo deveria ser daquele que era mais apto, daquele que era melhor formado, e a monarquia é o governo da hereditariedade, né? E, enfim, a tensão ela vai se agravando a partir do momento que os políticos, sejam os gabinetes, né, o primeiro-ministro, né, o presidente do gabinete de ministros ou o parlamento, tenta restringir as manifestações dos militares na imprensa, que não havia nenhuma lei que proibisse, pune militares, né, que se manifestam contra a escravidão, e isso vai gerando um desgaste com o governo. Nós vamos ter a punição, né, de oficiais até como Deodoro da Fonseca. Então, vai acabar havendo uma união, né, entre aqueles militares que se formaram antes da Guerra do Paraguai e que não eram republicanos, né, e que nem necessariamente eram abolicionistas, os militares que saíram da guerra e os jovens militares que estavam se formando naquele momento. E as retaliações políticas acabam levando a uma mobilização desses militares, junto com os políticos republicanos, que eram, em sua maioria, fazendeiros do Oeste Paulista, e aqueles fazendeiros, né, do Vale do Paraíba, que estavam ressentidos com a Lei Áurea, não vão se mexer para apoiar a monarquia. Então,
Em 15 de novembro de 1889, depois da Lei Áurea, que vai desgastar as relações com os fazendeiros das áreas velhas do café, depois da questão militar, que vai fazer com que os militares eles se unam aí, né, se sintam ofendidos e perseguidos e se mobilizem, nós vamos ter a proclamação da República. Termina o Segundo Império, não há um terceiro reinado, e Dom Pedro II, que era brasileiro, vai ser expulso com a sua família do Brasil. Terminamos a nossa revisão. Qualquer coisa, tirem dúvidas no fórum. Qualquer coisa, perguntem para a gente em sala de aula, façam os exercícios e boa prova. Tchau, tchau para vocês.